Adolescentes envolvidos em ocorrências policiais costumam ser manchetes na imprensa. E as críticas tendem a ser severas quando o caso envolve um infrator apreendido outras vezes. É comum as pessoas falarem em impunidade e colocarem a culpa no Estatuto da Criança e do Adolescente, defendendo muitas vezes a redução da maioridade penal. Mas especialistas alertam que é preciso olhar a lei com mais cuidado e que o maior problema está em regras que não são aplicadas como deveriam. Neste programa, nós vamos conversar sobre medidas de recuperação previstas em lei e aquilo que tem acontecido na prática dos adolescentes infratores do Estado. Os nossos convidados de hoje são o deputado Sebastião Costa, do PPS, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que está em 6º mandato e integra ainda a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Ele foi prefeito em Divino, além de diretor de comercialização e articulação regional do Sebrae Minas. Deputado Durval Ângelo, do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos, que exerce o 5º mandato na Assembleia. Professor e dirigente sindical, ele foi presidente do Partido dos Trabalhadores e vereador em Contagem. Deputado João Leite, do PSDB, que preside a Comissão de Segurança Pública e também está no 5º mandato na Assembleia. Ex-atleta profissional, graduado em História, ele foi vereador, além de secretário municipal de esportes em Belo Horizonte. E o deputado Carlos Henrique, do PRB, coordenador da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos da Bacia do Rio Doce, integrante da Comissão de Minas e Energia, exercendo o 1º mandato na Assembleia. Pastor evangélico, também foi vereador em Belo Horizonte por 3 mandatos. O Assembleia Debate começa agora. Nós vamos abrir o programa com a audiência pública em que o governo estadual, responsável pela estrutura de internação, explicou a situação de centros de internação de infratores, muitos deles lotados. Para a Justiça, a metodologia usada nas 32 unidades no estado para menores infratores está longe de ser educativa. Virou um sistema prisional, de acordo com a juíza da Vara da Infância e Juventude de Belo Horizonte. O objetivo é o adolescente estar dentro do centro, estudando, praticando esportes, fazendo cursos de profissionalizantes e tratar ele do jeito que eles são tratados. Nós vamos devolver até pior para a sociedade do que eles entraram. No estado existem 1.314 vagas entre internação, internação provisória e semi-liberdade. Mas hoje são atendidas 1.545 crianças e adolescentes. A superlotação preocupa, principalmente no interior. Outro problema levantado na audiência foi a falta de servidores nessas unidades. Hoje são quase 2.400, número insuficiente de acordo com o sindicato. Aqueles que passarem no âmbito socioeducativo e que nós não conseguirmos efetivar um bom serviço pela falta de condições, pelo desrespeito aos direitos do servidor e pelos desrespeitos ao direito até da criança e do adolescente, são com certeza novos clientes amanhã no prisional. Situações que já foram denunciadas à Ouvidoria Penitenciária do Estado. O que nós precisamos realmente é uma atuação efetiva do Estado. O Estado precisa ser provocado para que ele tome medidas imediatas. De acordo com o governo, até dezembro de 2014 serão construídas 5 novas unidades em Ipatinga, Passos, Janaúba, Tupaciguara e Vespasiano. Também haverá concurso público. A gente tem uma preocupação em substituir os servidores contratados por servidores efetivos. Então, nesse sentido, a gente já tem a aprovação de um concurso para provimento desses cargos, certo, com abertura prévia para este mês. Com relação aos técnicos contratados ainda no sistema, a gente já prevê até dezembro desse ano a reposição dos mesmos. Bem-vindos ao programa que trata de um tema que sempre preocupa muito a sociedade. Então, começo perguntando: onde as medidas socioeducativas funcionam bem e onde o dever de casa está falhando no atendimento aos adolescentes infratores em Minas Gerais? O debate está aberto. Eu acho que nós temos uma questão, né, que eu gostaria aqui de falar para os meus colegas e para os que assistem agora a TV Assembleia, que eu fiz uma pergunta. Eu devo ter entrevistado lá mais de 50 adolescentes que cometeram atos infracionais, tanto no São Benedito como no Dom Bosco. Nós vamos mostrar essa reportagem no próximo bloco, deputado. Eu fazia uma pergunta a eles: quem estava fora da escola? Todos tinham se evadido da escola. E eu perguntei aos dois, à diretora e ao diretor, né?
O diretor, por exemplo, tinha uma estatística melhor lá no São Benedito, ele falou de 80% a 90% dos adolescentes que cometem ato infracional estão fora da escola. Então, a gente pensa logo no ato infracional, na discussão da maioridade penal, ou como você pergunta, qual local que está dando certo? Eu quero pensar um pouco na raiz, eu quero pensar na origem. É escola. A evasão escolar. É educação. Por pior que seja a escola, por menos que ela encante o adolescente, é preferível ele estar na escola. Daí que nós temos que discutir escola de tempo integral, que temos um programa federal e um estadual sobre isso. Nós temos que manter a criança e o adolescente na escola. Criança e adolescente, o lugar deles não é na rua, nem no centro de internação, é na escola. Então nós temos que até, antes de fazer uma discussão dos centros de internação para a aplicação das medidas socioeducativas, nós temos que pensar nas outras políticas públicas que precisam ser implementadas para evitar que a gente chegue a uma situação dessa. Obrigado, deputado. Vamos ouvir os outros. Nós temos muitas mudanças no Brasil em relação à questão da criança e adolescente. Nos últimos anos, talvez a mais importante tenha sido a extinção das chamadas FEBEM, a extinção daquela antiga lei do menor, que era uma coisa assim... Estatuto do Menor? Triste. Eu lembro, eu tive o privilégio de fechar as últimas 2 FEBEM em Minas Gerais, né? O processo começou no governo Azeredo, com o James Ladeia como presidente da FEBEM. O James, a gente estava na Assembleia, não é? O nosso deputado Carlos Henrique é muito mais jovem do que a gente, né? Ele ainda estava na Câmara Municipal de Belo Horizonte, né? Dando a contribuição dele para Belo Horizonte. Mas naquele momento ainda permaneceram, quando eu era o secretário de Desenvolvimento Social, 2 FEBEM. Uma aqui, em Belo Horizonte, e outra em Bom Despacho. Eu mandei 90 homens para casa e mandei para instituições, devolvi para as famílias. E tinha 2 exemplos muito fortes da lei anterior ao Estatuto da Criança e Adolescente, que era um homem que aos 7 anos disparou uma arma contra um primo. E por 40 anos foi determinada a internação dele numa fazenda da FEBEM. E ele ficou por 40 anos, naquele momento ele já usava remédio controlado, e um outro surdo e mudo apanhado nas ruas e levado também para aquela fazenda, 40 anos lá, também com remédios controlados já. Então era isso que a gente tinha antes. Mas eu vejo que hoje, esse Estatuto da Criança e Adolescente que a gente ama tanto, os adultos já descobriram como utilizá-los a favor das organizações criminosas. Outro dia tivemos um sequestro de uma dentista em Belo Horizonte, e a primeira coisa quando entraram no carro dela foi mandar ir para um determinado lugar em Belo Horizonte para buscar um adolescente de 16 anos, porque ele mataria a dentista. Então as organizações criminosas estão recrutando os nossos adolescentes para eles cometerem crimes. Recentemente nós tivemos invasão de shopping centers, e uma coisa na vinda das autoridades policiais à Assembleia Legislativa, na Comissão de Segurança Pública, um dado que eles deram, deputado Carlos Henrique, um dado impressionante. Na carteira de identidade dos jovens não tinha o nome do pai, só da mãe. Então eu creio que junto com o Estatuto da Criança e Adolescente, junto com tantas outras coisas, nós temos que avaliar outras, né? Eu, aproveitando o professor Durval Ângelo aqui, eu diria que nós precisamos, na verdade, de família de tempo integral. Né? Eu sei que o deputado Durval pensa assim também. Cadê o pai? Né? As nossas instituições, como o Ministério Público, tão atuante. Eu lembro até recentemente um promotor no interior de São Paulo, ele estava obrigando os pais a colocar o nome nos filhos. Né? Cadê os pais? Cadê os homens? Nacional do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Se você tivesse nas visitas que você fez, né, você é tão presente nas visitas que você fez aos centros socioeducativos, se você tivesse dado uma olhada lá, né, na identificação desses meninos, você não acharia o pai. Eu não lembro aquele dado que deram certa vez para a gente no
no sistema penitenciário, quase 70% dos presos não tem referência do pai. Eu estou falando demais, não quero deixar que os outros falem, né, deputado Sebastião Costa, com toda a experiência dele, mas foi apenas uma provocação. Sim. Nós precisamos avançar. A escola é muito importante, como o deputado Durval colocou, mas a família... Eu ia tocar nesse assunto. Para mim, até falar antes do senhor, para mim, é uma afronta aqui. Mas ele tem que falar por último mesmo. Né? A voz da sabedoria sempre fala por último. A experiência, a sabedoria, né? Sempre vai fazer a síntese. Estão me deixando constrangido. O Durval falava sobre a raiz do problema, que poderia estar originado na ausência dessas crianças da escola. Mas eu estou tendo a oportunidade de apoiar um projeto social com mães solteiras. A minha esposa, ela coordena um trabalho aqui em Minas e tem a participação de aproximadamente 400 mães solteiras. É um trabalho fantástico. E ali a gente, naturalmente, quis lidar com diversas experiências. E a gente percebe realmente que a ausência do pai causa um descontrole, um descompasso total na vida da criança. Porque a mãe, ela de alguma forma também ela é afetada. E o impacto disso na família, ele sobressai na questão social, na questão da renda da família, e isso deixa em parafusos a cabeça da criança. E cria nessa criança um ambiente extremamente desfavorável, porque ela, quando sai de casa, no primeiro momento, ela lidar com o tráfico de drogas ali, ao lado da sua residência, um traficante. E para essa criança que não tem a referência do pai, que não tem a presença do pai, o educador, o estimulador, o companheiro, ele vê naquele traficante, que às vezes está com tênis do ano, que está com uma marca de roupa, ele vê naquele traficante, cuja presença dele naquela comunidade, para ele é a presença do poder, é a presença da força, é a referência de outros jovens que vê naquele traficante alguém que impõe medo e respeito na sociedade. Então, esse trabalho, a gente percebe realmente que a célula da família que vem sendo destruída no país tem causado realmente nesses jovens um desconforto e um despreparo para conviver em família e principalmente em sociedade. São 400 mães solteiras e a maioria delas passando por todo tipo de abusos, de sofrimento, de abandono, de solidão e de frustrações. As políticas públicas não dão conta de entender, de atendê-las? Olha, agora... de alguma forma de suprir? Sem querer polemizar demais, a Assembleia está... quer falar também. A Assembleia está, agora propôs até uma iniciativa da Assembleia, junto com a Procuradoria, né, o Durval? Promotoria Pública tem um trabalho agora do reconhecimento da paternidade. Isso me parece que vai findar o prazo agora essa semana. Não, tem uma vara especializada em Belo Horizonte, que era até antes era o doutor Fernando Humberto dos Santos, que inclusive para agilizar esses processos, que é no sentido de garantir o pai, garantir um registro da figura da paternidade. Que você comece do ponto de vista legal, para depois estabelecer também outros laços, né, afetivos. João, eu costumo dizer que quando o debate estão todos do mesmo lado, ele fica meio frio. Quando tem pontos de vista diferentes, é que esquenta o debate. Neste caso, eu concordo em gênero, número e grau com tudo que já foi dito. Quero apenas acrescentar um detalhe. O jovem, ele tem que ter uma ocupação. Além da escola, que a escola ele talvez não suportasse o tempo integral nela, ele teria que ter alguma atividade orientada, um esporte, por exemplo, para acabar de suprir e de descarregar um pouco as suas energias. O jovem pela própria idade dele, é pessoa assim, que tem energia de sobra. Então tem que ter uma atividade que complemente o tempo e permita. E eu acho que
Uma outra discussão que um dia desse eu fui levado, não participei dela, mas ouvi, psicólogos fazendo uma avaliação do momento. Até sobre a questão, reduz ou não reduz a menoridade. Eu acho que a colocação da redução da menoridade é para provocar a discussão do todo. Do todo. Ela é necessária ser discutida? É necessária. Para permitir que se reflita sobre o todo. E esses psicólogos estavam dizendo o seguinte, acabou dizendo, eu perguntei, como é que ficou com a média de vida do brasileiro que subiu? Como é que ficou a adolescência? Ela está naquela faixa dos 16 a 18, dos 21, 24. Aí a pessoa me respondeu o seguinte, olha, mudou, foi para mais. A maioridade, a média de vida do brasileiro passou para 72 anos de média. 6 anos, 7 anos de diferença do anterior. Aí falou assim, mas a menor idade, a adolescência, também vai começar agora a findar aos 26 anos. E ao invés de que acontecia antes, aos 21, ainda falou assim, se você estiver pensando que com esse aumento de média da vida da população aumentou o trabalho, não, que a adolescência vai retardar um pouco mais. Esse raciocínio vem de encontro à redução da menoridade, porque a pessoa continua menor por mais tempo. É uma preocupação. Mais na casa dos pais. Mais na casa dos pais, mais... O tempo de escola amplia. A pessoa fica mais tempo como estudante, porque nós estamos tendo uma média de presença do cidadão na escola maior. Então são colocações... Isso surgiu numa conversa que eu não participava dela, mas passei a me interessar, e as pessoas conversando entre si, aí eu resolvi entrar na conversa. E essa colocação foi feita com muita franqueza. Falou, olha, você pode estar certo de uma coisa. A adolescência que terminava aos 21 vai terminar agora aos 26. Pegando um gancho na sua fala, deputado Sebastião Costa, não só pergunto a todos. Redução da maioridade penal, todos aqui são contra? Olha, deixa eu dizer, maioridade penal e responsabilização penal tem diferença. Tem diferença. No Brasil, como na maior parte de países no mundo, a responsabilização penal é a partir de 12 anos. Então, as pessoas confundem responsabilização com maioridade. Então, a partir de 12 anos, qualquer adolescente, qualquer cidadão brasileiro pode ser responsabilizado penalmente. Aí que entra o Estatuto da Criança e do Adolescente, em que condições ele tem que ser responsabilizado? Em condições próprias da idade dele, não na visão do sistema carcerário tradicional. Tanto que você não fala do adolescente até os 18, você não fala em crime, você fala em infração, né? Infração penal. Aí que vem a grande questão. Você começou corretamente. Aparece na imprensa o crime dos adolescentes com muito sensacionalismo. Talvez até por ser a exceção, o sensacionalismo é grande. Tem uma fundação muito séria, que é a Fundação Casa, em São Paulo, que tem, João Leite, a melhor estatística sobre a criminalidade, vamos dizer assim, juvenil no Brasil. Os crimes dos adolescentes representam 0,02% da criminalidade geral. Então nós estamos tendo, sim, crescimento da criminalidade na sociedade. Digamos, em alguns casos, geométrico. Mas nos adolescentes, não. O que nós estamos tendo é menos impunidade. Aí você começa a recolher o adolescente, ou aquilo que o João Leite falou. Quer dizer, o maior que se usa do menor para se livrar de uma pena. Tanto que tem gente que defende uma mudança no estatuto da criança e do adolescente, João Leite, que a criança que for manipulada, o adulto que fizer isso, a pena dele tem um agravante de 1/3. Há uma proposta nesse sentido. Eu já ouvi, inclusive, aqui no programa. Tranquilo. Então, para esse adulto, a pena é agravada em 1/3. Então, e outra coisa, o que a gente quer quando a gente fala em maioridade penal? O argumento sério, sincero, só pode ser esse. Eu quero eficácia. Eu quero menos violência na sociedade. Aí, alguém que levanta uma tese dessa, eu falo, olha, é um argumento legítimo. Nós queremos mais paz. Nós queremos menos violência. Só que, se você pegar o exemplo dos Estados Unidos, que é um federalismo clássico,
você tem Estado norte-americano que tem a responsabilização penal a partir dos 5 anos, 8 anos, 12 anos. Como nós temos estados norte-americanos que a responsabilização é 18, 20 ou 21 anos. Não todas as estatísticas internacionais, inclusive da Unicef, não quer dizer que o estado que a responsabilização é com 18, 20 e 21 anos é mais violento que o outro. Muito pelo contrário, é até menos violento. E ao mesmo tempo, 2 países do mundo que decidiram reduzir a maioridade penal, que foi Alemanha e Japão. Depois de 10 anos desistiram. O Japão voltou com a maioridade penal aos 20 anos, 2 anos a mais, e a Alemanha voltou aos 18. Lá também a responsabilização penal é a partir de 12 anos. Então esses 2 países viram que não tinha eficácia. Então se a gente quer aprender com os exemplos, vamos aprender com os bons exemplos. Agora, o estatuto pode ter algumas mudanças? Pode, tranquilamente. Pode ter mudança como essa no sentido que o João Leite levantou. Pode ter uma mudança no sentido de prorrogar por mais de 3 anos o tempo de internação, apesar de hoje o juiz pode decidir pela prorrogação, mas isso pode estar de forma mais propositiva no texto da lei. Ninguém teme uma mudança no estatuto. O que a gente não quer é que você substitua o mito pela verdade. Aí não tem jeito. A gente fala João, à vontade. Não, eu faço uma defesa hoje, assim, por causa desses anos acompanhando, eu e Durval presidimos uma CPI carcerária e quando o Estatuto da Criança e Adolescente ele foi construído, ele dava conta daquele momento. Eu considero que hoje o Estatuto da Criança e Adolescente e também o Código de Processo Penal brasileiro estão ultrapassados, até pela própria situação da criminalidade no Brasil. Nós tivemos de 2011 para 2012, por exemplo, só aqui no plantão interinstitucional, no CIA de Belo Horizonte, um aumento de 40% de adolescentes apreendidos armados. Então, vejam como que essa coisa é grave. Os criminosos descobriram como usar para o mal um estatuto tão bom, o Estatuto da Criança e Adolescente, que protegia a criança. Hoje não protege mais. Quando a gente fala em baixar a maioridade penal, nós vamos baixar para quanto? Para 16 ou para 14? Outro dia, um adolescente de 13 anos amarrou uma dentista, jogou querosene nela e botou fogo nela. Eu defendo hoje, não apenas para a criança e para o adolescente, mas para o adulto também, eu defendo um acompanhamento até psiquiátrico. O deputado Durval Ângelo, como relator da Comissão Especial de Execução das Penas no Estado, fez uma proposta final que é espetacular e que, inclusive, agora o governo está assinando com a Assembleia Legislativa, porque nasceu na Assembleia, do relatório dele. Eu presidi essa comissão, nós estivemos no Estado todo. O que nós vamos ter agora? Qualquer cidadão vai poder entrar na execução da pena de qualquer preso no Estado de Minas Gerais e saber quantos dias falta para a condicional dele, quantos dias para ele ser solto. Para o semiaberto. Vai poder saber se ele faz parte do CPC, não é? Do comando da capital, esse temido braço aí que começa em São Paulo e se estende pelo Brasil, até a soltura dele, a proposta final, vai saber quantas faltas graves ele tem no sistema. Os psiquiatras hoje defendem, os psiquiatras forenses defendem que alguns com psicopatas graves, como que eles vão sair e vão estar junto com a população novamente, deputado Carlos Henrique? Como? Nós precisamos de uma mudança, nós precisamos aproximar da realidade brasileira. O Estatuto da Criança e Adolescente, como diz o deputado Durval Ângelo, ele aceita mudanças. Como o Código de Processo Penal precisa ser mudado. Que mentes são essas? Mentes doentes, perigosas, e que nós vamos ter a responsabilidade de colocar em contato novamente com a sociedade? Hoje eu defendo que a pena ela deve estar sendo acompanhada permanentemente por especialistas, psiquiatras, psicólogos. Vamos ouvir lá de cá para a gente terminar nosso bloco? Esse sistema de internação de menores infratores, do meu ponto de vista, ele precisa ser terceirizado. Eu acho que ele precisa estar fora do controle do Estado. O Estado ele não tem se mostrado eficaz na sua forma
de recuperação desses menores infratores. Nós vivemos hoje um mundo moderno, onde os adolescentes de hoje, pela gama aí da informação, a celeridade do acesso à informação que esses jovens têm, tem mudado muito o perfil, o comportamento desses adolescentes. Você pega o adolescente de hoje, ele não tem mais o mesmo perfil, o mesmo comportamento, o mesmo caráter de nós da nossa época. Eu talvez um pouco mais recente, né? Mas os senhores de uma época mais longínqua. Já que eles deram o gancho, pois né? Deram o gancho, os cabelos brancos que os dizem. Mas o comportamento dos senhores no seu período, na sua época, é totalmente diferente do comportamento do adolescente de hoje. Esses adolescentes menores infratores de hoje, eles cometem crimes como sequestro, roubo, assassinato, tráfico de drogas, estupros. O adolescente de hoje, de 16 anos, que pode votar para o futuro do seu país, elegendo o presidente da República, escolhendo deputados, vereadores, esses adolescentes de hoje estão engravidando jovens de 13, 12 anos de idade, impondo sobre elas um futuro incerto. Então, esse sistema de recuperação dos jovens, porque eu acredito na recuperação das pessoas, eu tenho plena convicção de que por maior crime que um homem ou um ser humano, um jovem possa cometer, ele é passível de recuperação. A convivência que nós temos hoje em nossas igrejas e nas diversas igrejas demonstram isso. Portanto, a forma de recuperação, o método de se adotar essa recuperação para esses jovens é que precisa ser muito bem discutido, precisa ser muito bem aperfeiçoado. O Estado, no meu ponto de vista, está se mostrando ineficaz e sem competência para esse fim. Vamos terminar o bloco, senhor deputado Sebastião Costa. Mais uma rodada aí de observações, reflexões. Eu queria fazer aqui uma observação. Percebe-se quando o tema é relevante, um tema atual como este, a gente às vezes é levado a discutir as consequências, os efeitos, porque não chega a ter tempo de aprofundar nas causas. No início do debate, houve algumas observações daquilo que poderia estar dando origem a essas ações. Mas a partir de agora nós já estamos mais preocupados com a consequência delas. Então é uma preocupação, uma mistura entre causa e efeito nessas questões, desses debates. Eu pergunto, dos jovens que foram tratados no sistema tradicional, quantos deles se reinseriu na sociedade e qual o conceito que eles têm hoje? Se a sociedade os recebe como devia, ou se eles, pelo fato de ter aquele passado não muito recomendável, há uma certa distância entre a sociedade e eles. Então é uma discussão que tem que ser travada. Eu diria o seguinte: quais as causas? O que leva a pessoa a se tornar delinquente? A própria índole? O ambiente onde vive? As circunstâncias da vida pregressa? Porque no tempo em que eu fui adolescente e criança, era muito nós tínhamos atividade que cumpria todo o tempo, até que trabalhando. Não era apenas estudava na escola rural, na zona rural, e o resto do dia tinha sempre uma atividade para fazer. São João do Norte. E você tinha sempre alguma coisa para ser feita. A principal preocupação que os pais tinham com a gente é não nos deixar sem fazer alguma coisa. Alguma coisa você tinha para fazer. Então é uma discussão que devemos travar para descobrir as causas. Agora, volto a repetir, a questão familiar talvez influencia em muito. O indivíduo não se sentindo seguro onde está, ele começa a buscar segurança na aparência do outro. Aí encontra alguém de tênis novo, de tênis de marca, e essa juventude conhece o que é tênis de marca, que eu não conheço mais. Então, no meu tempo não tinha tênis. Então é uma preocupação que nós devemos preocupar o seguinte: quais as causas que nos quais as causas que levariam o jovem a fazer a opção pelo pior,
sabedor de que aquilo só lhe traria consequência negativa. Bom, nós vamos dar uma paradinha, voltamos já com nossa Assembleia de Debate discutindo os adolescentes infratores, as formas de recuperação desses garotos e garotas. Voltamos já já.